E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Vamos retomar aquele assunto que a gente começou há umas 2 semanas atrás, antes da revisão, sobre conflitos no Oriente Médio. Primeira aula eu falei os principais motivos desses conflitos e a gente fez um breve levantamento histórico do povo judeu para entender o cerne, o início do conflito entre Israel e Palestina. Hoje vamos falar em si do conflito. Bora lá? Vamos lá. Só recapitulando, o porquê do conflito. Existem vários motivos, tá? Primeiro motivo ali, questão territorial. Esse é o mais óbvio, o mais importante. Basicamente, eles estão disputando um território que é considerado sagrado por ambos os povos, lembrando que os judeus habitavam ali de certa forma por primeiro, foram expulsos e depois de muitos anos voltaram. Porém, os palestinos, que são de religião islâmica, já estavam ali também vivendo durante muitos anos, já haviam se estabelecido ali, fixado raízes também históricas e religiosas há muito tempo, também de certa forma sendo a terra natal deles. Segundo motivo, religião e contexto histórico. Está ligado diretamente à questão territorial também. Existem vários problemas por questão histórica de conflitos lá do passado que ainda refletem até hoje, que eu expliquei naquela outra aula, então quem não lembra direito, assiste de novo a aula lá, dá uma revisada. Terceiro, interesse político de outros países. Sim, sempre tem o dedo das grandes potências lá, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, porque tem que lembrar que essa região aqui, antes da Segunda Guerra, por cerca aí de 150, 200 anos, estava sob o controle da Inglaterra, era colônia inglesa. Isso já complica bastante. Depois disso, os Estados Unidos, quando começou esse processo de divisão desse território, ele acabou intervindo. Por interesse o quê? Porque são bonzinhos? Não, interesse econômico e político, principalmente em relação ao petróleo e também aquela questão da Guerra Fria na época, expandiu o capitalismo, conteve o avanço socialista, tá? Então tem o dedo externo que também pode atrapalhar, como às vezes também pode ajudar como apaziguador, mas no mais base ali, no mais fundamental, ele acabou incentivando o conflito. Quarto motivo, o que mais em ênfase, o que realmente fez estourar na atualidade aí esse conflito, a partilha mal feita. Como assim? Então vamos relembrar lá. Judeus haviam se espalhado pelo mundo, teve a Segunda Guerra Mundial, acabou a Segunda Guerra, todo mundo com pena dos judeus, claro, foi feita uma grande atrocidade com eles. Os ingleses tiveram, né, os vencedores, Estados Unidos, Inglaterra, França, tiveram a ideia de trazer os judeus de volta para a sua terra santa. E levaram eles criando lá em 47 lá, o Estado de Israel. Porém, a partilha foi errada, porque já existia uma população vivendo lá. Essa região era chamada já de região da Palestina. E ficou como? 57% do território foi dado aos judeus, porém os judeus representam menos da metade da população que ali habita, tem muito mais árabes, e 43% foi para os árabes, para os palestinos, os islâmicos. Não ficou igual essa partilha. E também diz que as melhores regiões, as mais férteis, as mais lucrativas, foram dadas aos judeus, foram retiradas dos islâmicos. Então aí já começou a briga. Você está ali instalado por anos, chega uma população, por mais que os judeus eram antepassados daquela terra, vem um terceiro, no caso, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, impõe lá, né, que deve ser criado, na verdade foi a ONU, lembrando, foi a ONU que determinou, através de vários debates, a criação do Estado judeu ali, tá? Expulsando os palestinos de lá e dando a maior parte da terra para uma minoria de uma população, não bate. Então esse aí é o principal impulso, o principal motivo do conflito na atualidade, tá? Aqui nós temos um mapa do território para vocês terem uma ideia, tá? A parte laranja é o que foi definido como território israelense, a parte amarela como território palestino. Aqui no meio, em branquinho, está Jerusalém. Jerusalém era para ser neutra, porque ela é uma cidade histórica, tá? E ela é santa, culturalmente muito importante para ambas as religiões, para ambos os povos, porque ela é considerada santa para esses povos. Tanto que hoje Jerusalém é dividida ao meio, tem a Jerusalém ocidental e oriental, né? Uma fica sob o comando dos palestinos, outra dos israelenses. Era para ser neutra, porém acabou não sendo neutra. Os israelenses, os judeus, acabaram controlando a cidade, achando que eles tinham mais direitos sobre ela.
outro fator muito importante para o ódio, para o conflito ali entre os povos. Continuando, lembrando lá, também é sempre bom lembrar, como eu falei para vocês, sobre o sionismo e o antissemitismo, que contribuem muito para esse conflito. Sionismo é aquela filosofia, aquela ideia criada entre os judeus da volta para a Terra Santa. Quando eles estavam espalhados lá pelo mundo, eles tinham o ideal de voltar às suas origens, à sua terra. Antes mesmo do começo, praticamente da Segunda Guerra Mundial, da perseguição judeu, já havia essa ideia. E o antissemitismo, que é o ódio, a aversão, o preconceito ali, a perseguição ao povo judeu, que começou também muito antes ali da Segunda Guerra Mundial, já existia, isso aí desde a época do Império Romano já existia o antissemitismo, talvez não era utilizado esse termo, mas já existia, e claro que se acentuou principalmente aí durante o período das guerras mundiais e posteriormente, principalmente por parte depois da Segunda Guerra, dos povos árabes. O antissemitismo, hoje o resto do mundo não é tão, quase não tem mais o antissemitismo, ainda existe em outras partes do mundo. A maior parte está no mundo árabe. Então, como eu falei, em 47 a ONU faz essa partilha, foi determinação da ONU, do Conselho Geral da ONU. Porém, para surpreender todos e realmente começar o conflito, em 14 de maio de 48, Israel se declara independente. Por que independente? Toda essa região, por mais que foi partilhada entre palestinos e israelenses, era da Inglaterra. Porém, Israel se declara independente. Os povos árabes não aceitaram, porque a partir do momento que eles se declararam independentes, eles acabaram absorvendo algumas áreas que não eram para ser deles, e outra, eles têm mais autonomia, principalmente para invadir. Então isso, o mundo árabe ficou com um certo medo e receio, principalmente porque a Palestina não era independente, ainda era da Inglaterra. Então isso ali foi fundamental. De certa forma, os israelenses não respeitaram não era para eles terem independência tão cedo. Porém, apesar da sua declaração, o povo não era para ter tido, apesar disso, os países, a ONU aceitou e aceitou na época e reconheceu sua independência. Outra curiosidade muito importante, se discute muito e ultimamente está em ênfase. Qual é a capital de Israel? A maioria das pessoas vai falar que é Jerusalém. Oficialmente, a capital de Israel, capital realmente política, administrativa, não é Jerusalém. Jerusalém é a capital cultural. Eles queriam que fosse a capital, mas por que não foi colocado Jerusalém a capital? Por essa questão do conflito ali, é uma região muito conflituosa, é santa para as duas populações. Então, inicialmente, não deu. Por mais que eles queriam, não colocaram Israel como a capital. Qual é a capital, então? Tel Aviv. Tá? Essa é a capital oficial administrativa. A maioria das embaixadas, a sede do governo está lá. Claro que recentemente a discussão para voltar ter a capital em Jerusalém voltou, principalmente por causa do Trump, que jogou lenha na fogueira, e ele foi o primeiro presidente a apoiar lá e aceitar, dizendo que eles devem e que se eles quiserem, eles apoiam, que para eles é Jerusalém. Então, em vez de apaziguar ali, jogou mais lenha na fogueira. Inclusive o nosso presidente atual também apoiou essa decisão. Está certo e errado? Vamos ver aí. Mas essa questão voltou. Estava uma relativa paz, assim, se comparado com os padrões da região, estavam tranquilos. Devido a esses posicionamentos e essas atitudes, a tensão aumentou novamente. Mediante a declaração, então, da independência de Israel, os países árabes fizeram uma ofensiva armada, dando início realmente à guerra, aos conflitos oficiais entre esses povos, esses países. Os palestinos tiveram a ajuda de vários países árabes, principalmente cabeçando ali o Egito, a Transjordânia, que hoje é a Cisjordânia, a Líbia e a Síria. Porém, essa ofensiva foi um tiro que saiu pela culatra. Ao invés de ajudar eles, acabou sendo pior, pois Israel conseguiu ganhar esse conflito. Tá? Claro, não foi oficialmente o grande vencedor, mas quando fizeram a questão da paz, o tratado de paz, no final Israel se deu bem, porque conseguiu conquistar alguns territórios que antes não eram deles. E eles se aproveitaram desse conflito para conquistar esses territórios. Por que Israel ganhou? Israel possui um poderio militar muito maior que os países árabes. Por quê? Porque tem o apoio de Estados Unidos e Inglaterra, principalmente dos Estados Unidos, que apoia muito ali o país.
e eles têm um investimento em poderio militar também muito grande. Atualmente é um dos exércitos mais modernos, não é grande em número, mas em qualidade é um dos exércitos mais poderosos no mundo hoje. Então aqui ó, o mapa já vai mudar. Algumas áreas que originalmente só essa parte em laranja aqui que era de Israel. Ela conseguiu conquistar toda essa parte amarelo aqui, ó, essa parte que é tudo os palestinos, os israelenses conseguiram nesse conflito conquistar. A faixa de Gaza foi conquistada pelo Egito, entrou sob o poder do Egito, que vai dar muito o que falar, uma das regiões que mais gerou conflito em todo esse contexto. E a Cisjordânia acabou tomando o resto praticamente das áreas palestinas, sobre a sua tutela. Tá? Por enquanto, se manteve uma tensão, uma relativa paz, até que em 56 um novo conflito, dessa vez iniciado por Israel, que ataca o Egito, principalmente para conquistar o Canal de Suez. Por isso é chamada de Guerra de Suez. O Canal de Suez, para quem não lembra, é um canal criado ali, artificial, para unir o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, para não ter que dar toda aquela volta pelo sul da África ali para fazer o comércio, ou ter que descarregar os navios, carregar de forma terrestre até chegar ali, China e os países orientais. Então se construiu esse canal. Esse canal é de extrema importância política, econômica, militar, sempre foi, desde a época passada, essa região, para a questão política, militar e econômica, sempre foi muito importante. Então, e nessa ocasião, Israel teve apoio da França e da Inglaterra, que são os países que mais se beneficiavam com a tomada, com o domínio sobre o Canal de Suez. Então o Egito vai acabar perdendo essas terras do Canal de Suez, vai perder a faixa de Gaza nesse conflito, que durou ali praticamente um ano. Após esse conflito, vendo que questão de exército, militarmente falando, os países árabes não tinham forças para chocar, porque se os países árabes se unissem para lutar contra Israel, Israel teria a desculpa para chamar também amigos para ajudar ele, colegas. Que seriam esses colegas? As grandes potências mundiais, Inglaterra, França e Estados Unidos. Aí com certeza eles iriam perder a guerra. Então começa-se um novo estilo de luta, através de atentados terroristas, ou seja, grupos terroristas começam a trabalhar para tentar conseguir a independência, conseguir os seus objetivos. É criado a RAU, que é a República Árabe Unida. É um grupo criado ali como o líder, o famoso Yasser Arafat, que tinha como principal foco conseguir a independência, conseguir o que eles buscavam ali, as suas reivindicações. Tá? Em 64 é criado a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, que já é um grupo um pouco mais extremo, um pouco mais tenso, que a partir desse grupo vão surgir dois grupos terroristas, realmente bastante extremistas na época, que é o Al-Fatah e o Hamas. Tá? Principalmente o Hamas é muito mais extremista, o Al-Fatah nem tanto. Então começa-se os atentados terroristas, porque eles não têm exército para bater de frente. Então é um sequestro aqui, uma bomba ali, um assassinato lá, causando essa tensão, esse inferno, principalmente para o povo, porque o governo, de certa forma, se mantém ali protegido. Quem sofre nessas condições é o povo. Em 67, vem a famosa Guerra dos 6 Dias. O nome é esse porque durou basicamente 6 dias. Foi quando Israel acaba, novamente, por atacar os países árabes ali em volta para tentar manter e expandir o seu território. Como eu falei, a guerra durou apenas 6 dias, vários territórios foram anexados a Israel, aumentando ainda mais o seu domínio e aumentando ainda mais o ódio a Israel. A partir daí, novamente, vai ter um pequeno período de paz, de conflitos oficiais e apenas conflitos de terrorismo entre os países. A Guerra dos 6 Dias foi uma ofensiva bastante eficaz por parte de Israel, pois conseguiu anexar grandes territórios, principalmente do Egito aqui, ó. Toda essa parte em rosa era do Egito e ele acabou anexando. E alguns outros pedacinhos aqui no meio do território deles e a famosa faixa de Gaza também foi anexada ao território israelense graças à Guerra dos 6 Dias. Como eu falei, passa-se um período um curto período ali de relativa paz oficial, apenas com atentados, quando em 73, novamente, um conflito oficial armado ocorre.
famosa guerra de Yom Kippur. Próximo a um feriado famoso lá do povo israelense, do povo judeu, os árabes prepararam uma ofensiva para tentar recuperar esses territórios. Moral da história, a ofensiva deu errado novamente. Israel, apoiado principalmente pelos Estados Unidos, acabou novamente ganhando esse conflito, piorando ainda mais a situação ali entre os países. Outro fator muito importante que vai começar a influenciar um pouco o equilíbrio entre as forças ali, principalmente na questão da ajuda em relação a Estados Unidos e os países capitalistas a Israel, é a organização da OPEP, tá? Que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela surgiu ali na década de 60, porém a partir da década de 70 e 80 ela ganhou bastante força. Por quê? Os países árabes são os maiores exportadores de petróleo do mundo. Eles se organizaram e começaram a controlar a venda desse petróleo, porque antes estava sob o domínio e a mão desses países, das potências ali. Agora, como os países árabes impuseram certas normas e preços sobre o petróleo, os países capitalistas que dependem muito ali, as potências, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, dependem muito desse petróleo, acabaram recuando, acabaram tendo agora uma moeda de troca, uma moeda de diálogo na disputa. Agora eles não podem simplesmente fazer o que quiser, porque eles dependem desse petróleo. Então as ações desses países vão ser mais controladas. Então Israel vai ficar um pouco mais suscetível, um pouco mais menos imune aos ataques, pois agora não vai ter tanta ajuda dos Estados Unidos e Inglaterra. Fica essa tensão, principalmente por parte do Egito, que perdeu bastantes territórios ali. Ficou uma questão muito grande, até que mudam algumas coisas dentro do Egito também. Vai sair lá um governo, um ditador, vai melhorar um pouco a questão governamental dentro do Egito. Aí em 78, tá, através de mediação ali, principalmente dos Estados Unidos, ocorre o Tratado de Camp David entre Egito e Israel só, no qual o Egito falou, eu não quero me envolver mais nesse conflito, isso aí não é lucrativo, o Egito estava querendo se modernizar, se capitalizar, abrir para empresas estrangeiras, e conflito não é nem um pouco bom para essa questão. Então, finalmente resolvem assinar esse tratado, tá? E no qual daí o Israel devolve toda essa região aqui, devolve o controle do canal de Suez ao Egito para os países se manterem em paz. Isso foi muito bom para ambos os países, principalmente para o Egito, né? Mas claro que Israel também, agora que ele perdeu o apoio, como eu falei, uma nova ofensiva, talvez ele não ganharia uma nova ofensiva árabe sobre eles. Então eles, mediante essa situação, essa circunstância, acaba que ele cede. Então ocorre o Tratado de Camp David. Nos anos 80, tá, os ataques terroristas aumentam. Foi a época mais marcada por atentados terroristas. E principalmente por parte ali daqueles dois grupos que eu falei, o Al-Fatah e o Hamas. O Hamas ainda mais. Outro fator importante que vai introduzir ali nos anos 80, final dele, começo dos anos 90, Saddam Hussein e o Iraque, né, que no contexto geopolítico começou a exercer uma grande influência, houve um choque principalmente com os Estados Unidos do Iraque, e o Iraque, qualquer coisa que acontecia, o que ele fazia? Ele ameaçava atacar Israel. Então o Iraque começou a ser um novo, antes ele era retirado, então ele começou a ser um novo influenciador contra o povo de Israel, um novo líder ali, começou a pôr lenha na fogueira de novo para atacar Israel. Então foi muito importante para esse contexto geopolítico, porque a verdade, a vontade do Saddam Hussein, o ditador, era dominar Israel. Mas ficava aquele jogo político, se você invadir aqui, eu invado vocês, aquela coisa. Mas pôs mais lenha na fogueira também. Aí em 88, finalmente, tá, a Palestina declara sua independência. Essa qual não foi 100% aceita. Tá? Foi assinada pelo famoso Yasser Arafat, que inicialmente foi considerado um grande terrorista, depois um grande apaziguador. Tanto que até ganhou, se não me engano, em 93, o Prêmio Nobel da Paz, lá devido às ações que ele conseguiu entre o diálogo entre Israel e a Palestina, e os governantes ali da Palestina, os líderes palestinos. Então, em 88, ele assina a Declaração de Independência. Claro que o mundo não vai aceitar, tanto que até hoje, tá, pessoal, até hoje, a Palestina ainda não é considerada oficialmente um país. Se vocês procurarem em mapas, em fazer pesquisas na internet, para o mundo capitalista, para o mundo ocidental, não é um país ainda de fato.
No mundo árabe, é sim um país. Já os árabes não reconhecem Israel como país, então tem essa questão. Para uma parte do mundo, Israel é país, para outra parte do mundo é, assim como a Palestina. Entenderam essa questão aí? Então é bem complexo. No começo dos anos 90, marcado ali pelo fim da Guerra Fria, o mundo está relativamente uma certa paz se espalha, uma tentativa de apaziguar o mundo, não tem mais aquelas tensões de influência. Então, mediante a isso, e principalmente intervenção das potências também, ocorre o Tratado de Oslo, aonde Israel e os líderes palestinos sentam e a Palestina acaba reconhecendo a hegemonia ali, o Estado de Israel realmente como um país, acaba aceitando os territórios deles. Em contrapartida, Israel, para sua parte, para poder apaziguar, devolve ali, né, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Devolveu para os palestinos a Cisjordânia, então, ó, beleza, vocês reconhecem que esse aqui é o nosso território, estou de volta de vocês aí, e vamos tentar manter a paz. Porém, não acontece assim, existe ainda muito preconceito, muita xenofobia, e o extremismo por vários grupos ali ainda atrapalham em muito, tá? De certa forma, uma relativa paz, deu uma contida, porém, em 2002 as coisas voltaram a esquentar, voltou a ficar muito ruim. Por quê? Israel constrói um muro, tá, para tentar dividir ali no meio os territórios, principalmente dentro de Jerusalém, para separar os territórios. Isso aí foi uma atitude, de certa forma, antipolítica, antiética, bastante preconceituosa, vista pelo lado dos palestinos. Construir um muro para separar, um muro para dividir, isso lembra muito lá a questão do muro de Berlim, lá, que foi construído na Guerra Fria. Então isso não foi bem visto. E a partir daí, novamente, os ânimos foram esquentados. Os atentados terroristas voltaram, tá? Porque isso foi visto com muito maus olhos pelos palestinos, não só pelo mundo inteiro. Os grandes líderes, principalmente da ONU, falaram que a idealização desse muro não foi muito boa. Aí em 2006, para piorar de vez a situação, o Hamas chega ao poder ali na Palestina. Até então, o Al-Fatah sempre governou, e esse Al-Fatah era um grupo liderado lá pelo Yasser Arafat, então era um grupo mais tranquilo, nos últimos anos se tornou bem mais tranquilo. Porém, o Hamas é extremamente extremista, então ele acabou chegando ao poder, colocando novamente lenha na fogueira, piorando muito a situação e voltando os atentados terroristas e várias ações políticas, discussões políticas que só pioraram a situação ali da região. Porém, em 2012, para melhorar um pouquinho, algo de bom, em 2012 a ONU aceita ali, reconhece, tá, os territórios palestinos como uma nação. Porém, oficialmente ainda não é um país, como falei, oficial. Está em processo de observação, já está sendo aceito pela comunidade da ONU, ali, todos os países do mundo ocidental, ao fato que a Palestina é um país realmente independente. Então está em estado de observação ainda. Por quê? Por que eles não aceitam totalmente ainda? Porque dentro da Palestina, tirando o fato do conflito com Israel, existem vários grupos que guerreiam entre eles. A gente pode ver aí, os árabes eles entram em conflito mais entre eles que com outros povos, se a gente for pegar ao pé da letra. É muito grupos extremistas que não aceitam ideais políticos que envolvem principalmente a religião, né? Aquela questão do Estado que não é laico, o Estado que se posiciona numa religião. Então, entre eles brigam muito. Então, enquanto esses conflitos internos não se resolverem, então está nesse processo para observar, esses conflitos internos vão se resolver realmente, vai se apaziguar, vai chegar aos critérios para que realmente a Palestina faça parte da ONU, faça parte de uma nação totalmente independente e reconhecida pelo mundo. Para finalizar aí, pessoal, a última questão que aconteceu foi o que eu falei. Realmente, novamente, para aumentar ali os ânimos de discussão da galera que estava já meio tranquila em relação à capital, o presidente dos Estados Unidos foi lá e se declarou totalmente favorável, inclusive mudou a sua embaixada lá de Tel Aviv para Jerusalém,
como sinônimo, como imposição, dando o recado que para eles Jerusalém é a capital, deve ser a capital. Vários outros países também se posicionaram, claro, influenciados principalmente dos Estados Unidos. A ONU não gostou muito, o Conselho Geral da ONU falou, cara, isso aí é pôr muito lenha na fogueira, não é bem assim, não pode ser assim. Então, novamente, os ânimos nessa questão da capital voltaram a se esquentar devido a essa atitude, principalmente do presidente estadunidense. Aqui, o mapa atual da configuração do território israelense e palestino. Como eu falei, aquela região aqui no sul, antes, a conquistado, por exemplo, voltou a ser do Egito, as partes em roxo aqui, a faixa de Gaza, as colinas aqui em cima de Golã e a Cisjordânia voltaram à Palestina, mas esse é outro problema. Como é que você consegue um país com 3 territórios separados pelo território israelense? Esse é um dos problemas atual lá dessa configuração do Estado independente. Porque, na verdade, cada território desse quer ser em si um país independente, porque eles estão divididos. Né? É complicado você ter um país que é dividido por outro país no meio. Tá? Então tem essa questão, porque, na verdade, aqui Gaza queria ser uma nação, Cisjordânia é outra nação e lá ou norte, outra nação também. Então tem esse fator que prejudica muito. Então os conflitos aí estão ainda diminuíram bastante, está muito mais tranquilo, porém ainda está meio longe de se acabar. Essas discussões ainda vão perdurar por muito tempo, principalmente nos últimos anos aí que o Estado Islâmico ganhou força. Sempre quando alguém que influencia recua, deixa de lado, vem um novo. A gente viu o primeiro lá, que era o Egito. Aí depois veio a Síria, o Iraque. A Síria ainda continua, mas nos últimos anos perdeu um pouco de força. Agora é mais o Estado Islâmico. Porém, a Síria também está ali influenciando. Mas principalmente o Estado Islâmico continua interferindo muito, declarando que não aceita, que está errado isso aí. Beleza, galera? Valeu, até a próxima.